Olá, muito bom estar com você em mais esse programa do Núcleo de Comunhão Pastoral de Curitiba. É um prazer poder compartilhar esses momentos com você e nesse programa nós vamos estar conversando mais uma vez sobre a família. Estamos conversando nesses programas sobre as áreas de influência da sociedade, no qual a família é a base da sociedade. E por isso entendemos que podemos conversar um pouquinho mais aprofundadamente sobre a importância da família. Oramos e temos a expectativa que você seja abençoado, a sua família seja abençoada, enquanto medita sobre o tema família. Olá, seja bem-vindo ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. É uma alegria ter você conosco e nós vamos voltar a falar sobre o tema família. E eu tenho aqui ao meu lado, novamente, o pastor Sérgio Custódio. Ele é coordenador regional dos cursos da Universidade da Família. Sérgio, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. E também temos o pastor Gabriel Freseiro, que é pastor da Comunhão Cristã ABA e presidente da Associação dos Juízes de Paz do Estado do Paraná. Gabriel, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, é uma alegria estar aqui novamente para tratar desse assunto tão importante, tão central na vida das pessoas. É verdade, nós vamos falar sobre família e eu quero começar hoje falando sobre a cultura da bênção. Eu me lembro que cresci numa família muito religiosa e o meu pai nos ensinou a pedir bênção. Sempre cresci pedindo bênção, Sérgio. Bença pai, bença mãe, né? Bença tio. E a gente pedia benção mesmo, né? E eu não sabia, nós não sabíamos qual era a importância disso. Quando a gente veio a ter um pouco mais de vivência com a palavra de Deus, com a Bíblia, que eu vim entender a importância da bênção, a bênção dos pais, a bênção da família. Eu queria, Sérgio, te perguntar, começar com você, queria te perguntar sobre a cultura da bênção. O que é isso? A cultura da bênção nós precisamos resgatar, porque dentro da comunhão cristã há muita controvérsia. As pessoas se relacionam com aquele costume apenas de se pedir a bênção dos pais. Mas se nós formos olhar lá no Gênesis, como Jacó lutou por aquela bênção. E no meio cultural judaico, é uma tradição que se repete todas as semanas. Mas a cultura da bênção é resgatar, para se reconquistar o coração da esposa, o coração dos filhos, restaurar eles para o teu coração, para que você possa começar a conduzir a tua família como sacerdote dessa família. Mas você não vai conseguir restaurar a cultura da bênção se primeiro o teu coração não estiver voltado ao coração dos teus filhos. E para você fazer isso, você vai precisar fazer alguma coisa a mais. Começar a pedir perdão para os seus filhos daquilo que você deixou de fazer e tem que começar a fazer a partir de agora. Então me diga uma coisa, Sérgio, então tem que ir mais além do que um costume, do que uma tradição, porque como você disse, as pessoas crescem pedindo bênção, mas não entendendo o que é exatamente isso, o poder da bênção. Então é interessante que se ensine isso e a Universidade da Família tem um material, uma ferramenta que faz isso. Que é um material que eu chamo de curso Hombridade, currículo Hombridade, em que nós precisamos resgatar o papel do sacerdócio do homem. Não é apenas o homem ser o líder da casa, em que ele busca para si esse direito de ter a liderança, mas é ele resgatar o seu sacerdócio na família de tal maneira que ele possa conduzir os seus filhos, sua esposa, a sua descendência para Deus. E ele tem que começar a fazer isso consigo próprio. Ele restaurar a sua posição e a sua função. Não é apenas uma questão da submissão da família aos seus caprichos e aos seus desejos, mas é a restauração da cultura da bênção na família através do sacerdócio do homem. Me diga uma coisa, Gabriel, eu cresci num lar muito rígido, muito firme. Meu pai era muito firme. Eu amo meu pai, um grande beijo para você. Mas nós temos isso como tradição, como o Sérgio disse. E nós crescemos numa cultura onde diz que o homem ensina que o homem não chora, que o homem não pede perdão, que o homem ele é a autoridade da casa, então ele
ele tem que ter essa autoridade firme, não a autoridade, mas chega ao autoritarismo. Eu quero fazer uma pergunta para você. O homem pode pedir perdão? Com certeza. Na verdade, ele deve pedir perdão. Isso faz parte, né? Isso é o que restaura. O perdão é o início de tudo. Não tem como restaurar. Se um casamento ele está passando por uma crise, sem o perdão, não tem como iniciar a restauração. Sempre a primeira coisa que eu converso com os casais, quando eles estão nesses momentos de crise, a primeira coisa que vocês precisam fazer é restaurar o relacionamento de vocês com Deus. Vocês restaurando o relacionamento de vocês com Deus, vocês vão começar a restaurar de vocês. E ali, o perdão é a primeira coisa. É primordial. Primordial. Quando você começa a restaurar o perdão, você restaura o respeito, todas aquelas coisas. E são lançadas palavras, nós sabemos disso. São lançadas palavras, são tomadas atitudes que vão deixar marcas. E eu gosto de comparar com um machucado físico mesmo. Sim. Porque quando você machuca, ele sangra. Esse machucado, volta e meia, ele está sangrando, ele está doendo. Mas uma hora ele vai cicatrizar. Ele vai trazer, as cicatrizes virão. E ali não dói mais. Você tem até uma lembrança, às vezes você olha assim, vê o sinal, mas não dói, não machuca mais. Eu creio que é assim também no relacionamento entre as pessoas, principalmente no relacionamento entre o casal. Muitas vezes algumas feridas ficam, mas elas precisam ser curadas. E eu vejo que o perdão é o melhor cicatrizante, é o melhor remédio. Ele vai tratar de tudo, todas essas coisas. Então, primeiramente, relacionamento com Deus e aí o perdão entre eles, entre o casal. Isso é fundamental. O homem, ele tem essa posição e às vezes, como homens, nós esquecemos de alguns detalhes, de algumas coisas. Mas o homem, ele precisa tomar uma atitude. Eu quero ler um texto, está no livro de 1 Pedro 3, no versículo 7, diz assim: igualmente vós, maridos, vivei com elas, com as esposas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeira convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Muitas vezes os maridos, eles não tratam com essa honra, não tratam com o respeito devido e, por não querer liberar o perdão, acaba não experimentando isso que a palavra de Deus diz. E as orações são impedidas, né? Veja a consequência disso. Muitas vezes a família não percebe, o casal não percebe. Por que as coisas não estão acontecendo, não estão dando certo? Muitas vezes por causa do relacionamento, do trato. E a falta de perdão. A falta de perdão, ela cria um abismo, ela separa muito o casal. Nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre isso. Nós vamos para um pequeno intervalo, eu quero voltar com o Sérgio, falando um pouco sobre o homem, falando sobre o papel do homem e vamos falar também sobre resolução de conflitos na família. Daqui a pouquinho a gente volta, fique por aí. Olá, estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral, com um papo bem gostoso aqui sobre família. Mas antes eu quero lembrar você, pastor, que está em Curitiba ou na região metropolitana ou próximo de Curitiba, nós temos o nosso café da manhã, a nossa reunião pastoral toda a última sexta-feira do mês e você é o nosso convidado. Também quero pedir que você mande as suas sugestões para esse e-mail que está aparecendo aí na sua tela, falando sobre o programa, dando suas sugestões, as suas ideias, será muito bem recebido o seu e-mail, ok? E vamos falar então um pouquinho sobre resolução de conflitos. Gabriel, nós conversávamos um pouco sobre os índices de divórcio versus casamento. Você tem alguma coisa interessante para passar aí? Sim, existem dados do IBGE, do ano de 2010, que são os últimos dados disponíveis, que falam acerca disso. Aliás, o primeiro índice que eu acho assim estarrecedor é que o número de divórcios aumentou. Foi o maior índice de divórcios em todos os tempos, desde 1984. Foi o maior índice que alcançou de divórcios no Brasil. Mas tem um comparativo com os casamentos que eu achei interessante, porque diz ali que para cada 3 casamentos realizados existe um divórcio. Isso no ano de 2010. Então nós temos ainda um número maior de casamentos do que o divórcio. Ainda supera, os casamentos superam. Supera, o casamento não é uma instituição falida. Graças a Deus. É verdade. Mas
esse índice também já aumentou, porque anteriormente, em 2008, era 5 para 1. Para cada 5 casamentos, um divórcio. O índice dos divórcios aumentaram isso. O número de casamentos versus agora o número de divórcios aumentaram. Em 2010 aumentou. E eu vejo que isso muito em razão dessa nova lei, que tornou o procedimento mais célere, é verdade. Mas eu vejo também que tem um grande defeito. Não sei se é um defeito, mas de qualquer jeito, eu vejo como uma oportunidade. Eu vejo mais como uma oportunidade de nós, pastores, agirmos. Porque a lei, ela eliminou a possibilidade de uma solução do conflito, de uma conciliação. Não existe mais essa necessidade. E aí eu vejo que é importante os pastores estarem presentes para tentarem uma conciliação antes desse ato, porque é muito rápido. Hoje você vai no cartório, em praticamente uma semana está pronto o divórcio. Tá pronto. Você sai com o divórcio assinado, com a escritura pública ali. Então o procedimento ficou muito célere mesmo. Mas eu vejo aí, se os pastores estiverem participando, atuando, eles podem tentar uma conciliação antes de que esse divórcio seja decretado. Nós vamos falar sobre resolução de conflitos. Sérgio, como resolver os conflitos na família? O número de divórcios ainda é elevado porque nós não temos uma cultura também de resolução de conflitos. Você percebe que o casal, quando tem alguma discussão, alguma briga, os filhos não veem o casal, os pais, solucionando o conflito. Só vem o conflito. Eles só veem o conflito e não veem a resolução do conflito. Quando é que o casal soluciona os seus conflitos? Quando eles vão, os dois se sentam lá no quarto, quietinhos os dois, e depois eles vão ter os seus momentos como casal, aí eles solucionam os conflitos. Mas os filhos não participaram. O que os filhos passam a acreditar na mente deles é que conflito se deixa para depois porque ele se soluciona sozinho. E não é verdade isso. O conflito precisa ser solucionado com uma disposição que nós precisamos criar no nosso meio de resolução de conflitos como casal, resolução de conflitos das brigas entre as pessoas da família. Eu ouvi uma entrevista ontem no rádio em que um pai de 21 filhos, dos quais 18 adotados, quando havia algum conflito, colocava os dois frente a frente para fazer o jogo do sério. Eles ficavam se olhando até o momento que solucionasse o conflito. E nós precisamos resgatar essa cultura, em primeiro lugar, no casamento. De perguntar um para o outro, o que eu fiz para você? O que causou no teu coração? E daí, a partir disso aí, pedir perdão e restaurar. Isso é uma cultura de bênção. Isso precisa ser resgatado na cultura, na nossa cultura. É verdade. A cultura da bênção ser restaurada nesse sentido. Você falou em algo interessante aí, eu faço com as minhas filhas, quando elas brigam, eu deixo abraçado um pouquinho, aí elas se abraçam, já quebra aquele gelo e se perdoam e daí vão para frente. Qual a probabilidade, Gabriel, de resolver um conflito no casamento sozinho? Os casais conseguem resolver conflitos sozinhos, mas qual a probabilidade, qual o percentual disso? É difícil ter um dado estatístico sobre isso, mas eu creio que é muito difícil. Normalmente, até por causa daquilo que já foi falado, das palavras que foram ditas, algumas coisas que geraram mágoa, fica mais difícil ter esse contato. Então, nós sabemos que é importante a participação de alguém atuando junto. Eu tive a oportunidade recentemente num casamento e tinha lá o irmão do noivo, ele é piloto comercial, de piloto de linha aérea, faz voos internacionais. E ele comentando, ele falou assim, olha, este ano, no começo deste ano, ele estava com um problema sério no casamento. Eu falei assim, até que alguém me ofereceu para eu participar de um curso na igreja. Olha aí. E eu fui fazer o curso. Ele falou assim, eu confesso que eu não tinha muita expectativa em relação a esse curso, mas esse curso mudou a minha vida. Olha só. Transformou totalmente. Meu casamento hoje é outro, está totalmente restaurado. Olha só. E eu gostei tanto que eu estou na igreja até agora. Eu estou tão apaixonado por Jesus. Eu sei que foi Jesus ali. E eu tenho um texto que eu gosto muito, que eu entendo que é para a família. Aquele texto que diz assim, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. 2 é o suficiente. É o suficiente. É uma família, é o casal, já é o suficiente. Mas a terceira pessoa é interessante. Se Jesus estiver ali no meio,
muda, faz uma transformação total. É como o cordão de 3 dobras, né? Que não se Exatamente. quebra com facilidade. Você falou dos cursos e eu queria dar um toquezinho para você. Você que está passando por uma situação no seu casamento, na sua família, busque ajuda, procure uma igreja, procure algum lugar que ofereça um curso de casal, curso Aliança da Universidade da Família. Enfim, procure ajuda porque vai ser muito bom para você. Agora me diga uma coisa, a razão atrapalha um pouco na resolução de conflitos, Sérgio? A razão, ela atrapalha, mas ela é necessária também. Porque nós somos seres racionais, nós precisamos buscar a razão da nossa fé também. A razão atrapalha, mas nós precisamos trabalhar principalmente as emoções. É lá nas emoções, lá na alma que se encontram todas as feridas escondidas, as mentiras são instaladas na alma. É lá que nós precisamos buscar a cura. A cura dos relacionamentos, ela não vai acontecer porque alguém chega para você e diz assim, olhe no rosto do outro, um do outro. Você vai restaurar naquele momento, mas a ferida continua lá. Então precisa se tratar a ferida. Ela precisa tratar a ferida. Não adianta você chegar no médico de roupa e dizer para ele, doutor, dói aqui. E você não tira a roupa para mostrar o que dói. O médico não pode te examinar. Nós precisamos restaurar a cultura da resolução de conflitos dentro de casa. E aonde estão as feridas? É lá que nós precisamos chegar. Eu estava falando em relação da razão, e é muito interessante o que você falou, mas muitas vezes nós temos as pessoas que defendem as suas razões. E é interessante que se abra um pouco de mão aqui, um pouco de cede ali, para que se chegue a esse tratamento, né? Você não precisa estar errado para se arrepender. É isso aí. Se você causou algum mal em alguém, você percebe na hora, a pessoa se fecha, se retrai, ela não te dá atenção. Se você percebeu isso, vai e pergunta, escuta, o que eu falei para você causou alguma coisa em você? Te fez algum mal? E vai a partir disso aí, porque a pessoa, sinceramente, ela vai dizer. A pessoa pode até fugir da tua presença, mas ela não vai fugir da resposta. Causou. Se você tiver coragem de chegar e dizer, nunca me esqueci, eu era criança, tinha 5 anos de idade. Uma pessoa me fez um mal, não me lembro exatamente o que foi, faz muito tempo, tenho 66. Então, já tem 61 anos que aconteceu isso. E eu fui ferido por aquela pessoa. Essa pessoa chegou para mim, nunca me esqueci dessa pessoa, me lembro do rosto dessa pessoa até hoje, quando ele disse para mim assim, o que eu fiz para você te machucou? Eu disse, machucou sim. Então você me perdoa? Eu abri um sorriso na hora, perdoei e abracei a pessoa. Então a pessoa não fez aquilo com intenção de me machucar. Mas às vezes nós fazemos coisas que machucam os outros. É verdade. E nós precisamos ter a sensibilidade de perceber que quando você falou alguma coisa que causou um mal em alguém, você tem que chegar para aquela pessoa e perguntar, o que eu fiz te causou algum mal? Você, por favor, me perdoe. Nós precisamos restaurar a cultura do perdão. É verdade. E da reconciliação. Sérgio, deixa eu falar uma coisa, que nós já estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu tenho uma última pergunta para vocês, que eu quero que vocês encerrem com essa pergunta. Um pastor tem o direito de desistir de um casal, de uma família, Gabriel? Eu creio que não. Eu creio que vale a pena investir na vida das pessoas. Sempre há possibilidade de restauração. Muitas vezes desistimos cedo demais, porque as pessoas começam a tomar algumas posições, começam a ter algumas atitudes, mas eu creio que vale a pena. É Deus quem faz, nós sabemos que é Ele que faz, mas como pastores, né, nós devemos lá levar a palavra de esperança. Eu já vi muitos casos, tem vários testemunhos de pessoas que, depois de passado anos, mais de 5 anos, até uma pessoa veio um dia e falou assim, pastor, hoje quando eu vi o senhor na igreja, eu precisei vir pedir perdão. Porque há 5 anos atrás o Senhor me falou algo. O Senhor falou que meu casamento ia estar totalmente restaurado, ia estar mudado, eu ia estar vivendo uma vida abundante. E isso foi lá em Buenos Aires, na Argentina. Eu estava naquela igreja e ela veio compartilhar para assim, hoje nós estamos vivendo. E quando eu entrei na igreja, o Espírito Santo me falou, fala para aquele pastor. Eu vejo que muitas vezes Deus permite que a gente saiba algumas coisas que aconteceram, até em razão de palavras que a gente diz, para que a gente perceba que está no caminho certo. Isso foi uma confirmação para mim. Que legal, Gabriel. Obrigado por ter você conosco nesse Obrigado programa. Sérgio, bem rapidinho, não tenho mais muito tempo, mas o pastor tem direito de desistir de uma família, de um casal? Se ele desistir, ele está sendo cúmplice de uma desgraça. É verdade. Porque é possível restaurar. A omissão é um pecado tão grave quanto o pecado em si.
nós precisamos restaurar a cultura de restaurar relacionamentos. A importância do pastor se envolver naquela vida e não desistir daquela pessoa. Se a pessoa não quer nem conversa mais com você, não desista de orar por ela. Amém. Há uma esperança sempre. Amém. Há uma possibilidade de restauração. Porque os casais, quando eles se casaram, quando eles se uniram, eles não casaram forçados. Existem os casos, mas eles não casaram forçados. A maioria, 99%, 99,99%, não casou forçado. Eles quiseram e eles se amavam. E eles tinham sonhos, eles tinham planos. Por que é que esses planos têm que ser frustrados e nós vamos deixar passar? Muito obrigado pela sua presença. Você não pode desistir de ninguém, pastor, porque Jesus não desistiu de você. Muito obrigado por você estar conosco. Agora, receba uma palavra de Deus para o seu coração. A palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 5, diz: lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. Paulo ele está escrevendo para Timóteo, um verdadeiro filho na fé. Alguém que ele discipulou desde jovem e trouxe muitos ensinos para a vida ministerial, para a vida como um todo de Timóteo. E ele chama a atenção aqui sobre a fé sincera, a fé genuína, a fé sem falsidade, a fé sem religiosidade, sem hipocrisia, a fé sem violência, a fé mansa e verdadeira, a fé normal, que a palavra de Deus nos ensina a viver. Esse tipo de fé é o que Paulo viu na vida de Timóteo. E ele diz, eu vejo essa fé em você, Timóteo, é a mesma fé que você já tinha em casa. É a mesma fé que você já vinha cultivando e recebendo ensinos desde a sua casa. A tua avó Lloyd já vivia nessa fé tranquila, nessa fé sossegada, nessa fé mansa, nessa fé com paz. E essa mesma fé também a sua mãe Eunice viveu. As duas tinham esse gostoso da fé. E você, Timóteo, cresceu nesse ambiente. E você viu como um lar cristão pode viver. Muito mais, você viu como a vida como um todo pode ser vivida de fato. A família, ela é o centro, ela é a base, ela é a plataforma da sua vida. Se você vê uma família onde a fé é cultivada, mas a família toda está estruturada, é uma família que, apesar das adversidades, apesar do tempo em que ela está vivendo, apesar das circunstâncias que ela vem atravessando, é uma família que está estabelecida. É uma família que está sobre um tablado, sobre uma plataforma da fé. Nessa família, as condições de crescimento são muito boas. A família é o filtro maior da vida cristã. Na família é que você vive de fato a vida cristã. Eu me lembro de uma pequena anedota que o pequeno filho disse: mãe, vamos morar na igreja? Morar na igreja, meu filho? Sim, mãe, vamos mudar daqui, vamos morar na igreja. Mas morar na igreja porque, lá o papai é tão legal, não é? Lamentável, lamentável. O filhinho, ele via que o papai era tão legal lá na igreja. E nesse contexto, ele retoricamente, essa anedota quer dizer, puxa vida, que pena que o papai não é a mesma pessoa na igreja como ele é aqui em casa.
A fé verdadeira, ela se espelha na família e ela joga, ela derrama a essência dela para os filhos e para aqueles que estão convivendo na casa. A fé verdadeira, os filhos vão perceber que ela existe. A fé verdadeira, quem trabalha com você dentro da sua casa vai perceber que ela existe. A fé sincera que existia dentro da sua casa. Como é que está a sua fé? Como é que ela está se espelhando na sua família? Qual é o retorno que você está vendo? Os teus filhos sabem que você é uma pessoa verdadeira? Seus filhos sabem que você é uma pessoa sincera? Seus filhos sabem que, apesar das dificuldades que você tem, eles percebem a fé sincera? Eles percebem a fé verdadeira? Saiba, novamente, a fé na família é o local onde você mais vai ser translúcido, transparente e onde mais você vai conseguir impregnar. É onde você vai conseguir colocar ao máximo o êxito da sua fé. A sua fé na família, ela é exercida com veracidade. A sua família vai ter sempre esse check-up, esse raio-x da sua vida cristã. Por isso, onde você mais precisa colocar empenho é viver verdadeiramente, viver sinceramente dentro da sua casa. Deixe que os teus toquem o teu coração. Deixe que os teus percebam que o que sai do seu coração é algo verdadeiro. Com isso, a sua família vai ser bem-sucedida. Deus abençoe a cada um. Vamos orar então pelas nossas famílias. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, nós nos achegamos diante do Senhor e oramos por cada família que está agora nos assistindo. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja guardando os relacionamentos, ajudando na resolução de conflitos, concedendo um coração humilde um para com o outro, de pedir perdão, de abençoar um ao outro. Pai Celeste, abençoa o pai com entendimento de conduzir a sua família. Abençoa a mãe para que ela tenha o entendimento, a graça de cuidar e apoiar o seu marido. Oramos pelos filhos, que o Senhor conceda a sua bênção sobre os filhos, a alegria de estarem junto com os seus pais, a alegria da compreensão para com os seus pais. Sim, Pai Celeste, abençoa a família brasileira. Guarda cada um, livra-nos do divórcio, livra-nos dos conflitos nas famílias, concede entendimento, a compreensão de amor e de cuidado um para com o outro. Em nome de Jesus nós oramos também pelos nossos governantes que tenham entendimento de estabelecer leis que favoreçam e abençoem as famílias. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito obrigado por ter estado conosco nesses momentos e nessa conversa sobre a família. Oramos e incentivamos você a tomar a atitude de proteger, de guardar a sua família, de se levantar como aquele que é um guerreiro que cuida da sua família e abençoa o seu lar. Deus abençoe, em nome de Jesus.